A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Te convido a meditarmos juntos na palavra do Senhor e dessa vez no livro de Salmos, a partir do versículo 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém, a palavra de Deus. Eu vou ler só até esse versículo, mas eu te convido a abrir a sua Bíblia e a ler todo o Salmo 34. É um salmo que fala no nosso coração, é um salmo que eu te convido a ler em voz alta, a declarar, a proclamar as verdades que estão contidas nesse livro. Quantas vezes a gente está com a alma triste, com a alma angustiada, com a alma batida, e aí a gente abre a palavra de Deus, a gente se depara com um salmo, e aí a nossa alma se alegra, e aí a nossa alma se exulta. E aí a gente volta a ter esperança, e aí a gente percebe o cuidado que o Senhor tem pela gente, e aí a gente se lembra das promessas que o Senhor tem, e aí a gente se lembra que a gente não está sozinho, que a gente tem um amparo, que a gente tem um refúgio, que a gente tem um socorro, e aí a gente se lembra que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E por isso que eu sempre falo, quando a gente está com a alma quebrantada, quando a gente está triste, quando a gente está passando por algum problema, a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus e proclamar e declarar com os nossos lábios a palavra de Deus, a promessa de Deus. A Bíblia nos fala para a gente meditar na palavra do Senhor dia e noite, e a gente precisa encher a nossa mente, a gente precisa se alimentar dessa palavra, a gente precisa ter a nossa mente ocupada, remoendo dia após dia, dia e noite, as promessas de Deus, a palavra de Deus. Quantas vezes a gente enche a nossa mente, o nosso coração com os problemas, com as lutas, com as tribulações, e é exatamente o contrário do que a gente precisa fazer. A gente precisa meditar na palavra de Deus. Provavelmente você conhece alguém que quando você vai se abrir seu coração para contar alguma dificuldade, para falar algum problema, a pessoa fala: mas o seu problema é esse? O meu problema é muito maior, o meu problema é muito pior, né? E você talvez já tenha visto pessoas conversando assim, parece que meio que estão disputando quem tem um problema maior, quem tem um problema pior, né? E a gente não pode entrar nessa. Como filhos de Deus, a gente tem que proclamar as verdades do reino. Como filhos de Deus, a gente tem que encher a nossa boca para falar bênçãos, para declarar bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de quem nos cerca. E quando a gente abre a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a gente precisa lembrar disso. A palavra de Deus é a espada do Espírito, é a arma que a gente precisa usar, que a gente precisa fazer o uso contra principados, contra potestades, contra problemas, contra situações adversas que a gente está passando. Por isso eu te convido, em vez de ficar remoendo tristeza, em vez de ficar compartilhando problema, né, a gente precisa se levantar, a gente precisa abrir a palavra de Deus, a gente precisa meditar nessa palavra e a gente precisa declarar, a gente precisa fazer o uso dessa espada, dessa arma que o Senhor nos deu, para a gente conseguir combater potestades, principados que se levantam, né? Se levantam contra a nossa família, se levantam contra a nossa vida, se levantam para nos destruir, para nos abater. E a gente não é como o mundo, a gente precisa guerrear com a palavra de Deus. E esse salmo que nós lemos é um salmo muito bonito, né? Um bastante conhecido, e o versículo 4, que foi o versículo que eu comecei lendo, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A gente poderia ir destrinchando versículo por versículo e ir se deliciando e se maravilhando com essa palavra, mas olha o que esse versículo especial fala, né? Que o Senhor me acolheu, que eu busquei e o Senhor me acolheu e me livrou de
todos os meus temores. Eu não sei por quais temores você tem passado, quais temores você tem atravessado, se é doença no corpo físico, se são as emoções que estão doentes, né? Se é problema no casamento, se é alguma situação com os filhos, se é situação financeira, mas seja lá qual for o problema, seja lá qual for os seus temores, seja lá qual for a situação que você estiver passando, o Senhor tem poder para nos livrar de todos os nossos temores. Engraçado que quando a gente está passando por um problema específico, existe um profissional específico para aquela área, né? Se você está com um problema no seu corpo físico, você vai procurar um médico, dependendo da parte do corpo, você vai procurar um médico especialista naquela parte do corpo. Né? Se você está com um problema jurídico, você vai procurar um advogado. Se você está com um problema nas emoções, você vai procurar um psicólogo, né? Se você está com um problema, seus filhos estão com problema de aprendizagem, você vai procurar um professor particular, né? Existem especialistas para cada área e isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo que nós não podemos utilizar esses recursos, é claro que podemos sim, mas existe o nosso Deus, que Ele é especialista em todas as áreas, Ele tem poder para nos livrar de todos os nossos temores. Por isso que eu falo que a gente tem acesso à fonte, que a gente pode recorrer direto à fonte. Às vezes a gente fica tentando apagar incêndios, né? Às vezes a gente está com problema em várias áreas da nossa vida e aí a gente pensa, eu preciso de alguém para me ajudar nisso, eu preciso de alguém para me ajudar naquilo outro, enquanto na verdade o que a gente está precisando muitas vezes é recorrer direto à fonte, é se conectar com o Senhor, porque Ele tem solução para todos os nossos problemas. Quando nós estamos conectados direto à fonte, nós nos tornamos mães melhores, esposas melhores, profissionais melhores, porque tudo emana dele. Tudo vem dele e às vezes vai surgindo um monte de problema na nossa vida e a gente vai buscando solucionar, né, de forma independente, enquanto na verdade é porque a gente está afastado de Deus, é porque a gente está se distanciando da fonte, é porque a gente não está tão conectado assim. Então a gente precisa buscar na fonte, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa levar os nossos temores para Ele, porque Ele vai nos acolher, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos suprir, Ele é especialista em tudo, Ele tem o poder para nos ajudar, independente da área da nossa vida. A Bíblia mesmo apresenta, né, o Senhor como Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Né? Se o seu problema é falta de paz, se o seu problema é confusão mental, é ansiedade, é depressão, Ele é o Deus da paz, Ele se apresenta como Jeová Shalom. E tem Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá. Então, se o seu problema é falta de alguma coisa, o Senhor provê, o Senhor é aquele que provê. E ainda tem Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. Olha que coisa tremenda, né? O Senhor, Ele supre todas as áreas da nossa vida, Ele supre as nossas necessidades, Ele tem poder para nos livrar de todos os nossos temores. Nele a gente encontra direção para tudo, nele a gente encontra refúgio para tudo. Então eu te convido a se conectar direto à fonte, a buscar no Senhor, a buscar Ele. E se a gente não buscar, né? O versículo que a gente leu fala, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Às vezes nós não nos sentimos acolhidos, não estamos sendo acolhidos porque nós não estamos buscando. Então a gente precisa buscar que Ele vai nos acolher, Ele vai nos livrar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dirigir. Então a gente precisa se conectar a Ele, se encher dEle, porque com certeza o Senhor tem solução, o Senhor tem ajuda, o Senhor tem socorro. E quando você se sentir triste, se sentir abatido, se encha do Senhor. Não vá por aí murmurando, reclamando, remoendo os seus problemas, as suas dores, as suas angústias, mas abra a palavra do Senhor, proclame a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, declare a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso sustento. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração e ministrando na sua vida em nome de Jesus.